O Use Casa do Santander é vendido como o empréstimo mais barato do mercado e em alguns casos ele pode até ser, mas existem detalhes que o banco não coloca em destaque que podem ser a diferença entre fazer ele ser o mais barato e ele não ser nem perto da melhor opção. E é nesse vídeo aqui que a gente vai falar para você todos os pontos, falando também os pontos positivos, mas deixando em destaque que o banco não quer que você saiba, para que você no final possa tomar a melhor decisão para você. Então vem com a gente nesse vídeo que a gente vai destrinchar essa operação por completo para que vocês conheçam o Use Casa do Santander. Vamos lá? Fala galera, para quem não me conhece, eu me chamo Rodrigo, eu sou um dos especialistas aqui da Créditos. Trabalhamos diariamente realizando operações de Home Equity, que é o empréstimo com garantia de imóvel. No caso aqui do Santander é chamado de Use Casa, é tudo a mesma operação. O Use Casa ele é o nome popular do Home Equity para o Santander. E o que é o Home Equity, para quem não conhece, primeiro explicar como que ele funciona. O Home Equity ele nada mais é do que um empréstimo, uma modalidade de empréstimo, na qual você coloca o seu imóvel como garantia e aceita vários tipos de imóvel, Tem bancos que trabalham com tipos específicos, mas quase todos os tipos de imóveis são aceitos, podem trabalhar com casas, apartamentos, imóveis comerciais também, dá para fazer com loja, dá para fazer com sala comercial, tem banco que aceita terreno, então você consegue trabalhar com vários tipos de imóveis para você poder destravar as melhores condições do mercado. E quais são essas condições que o pessoal chama de melhor condição, Falar melhor condição é muito fácil, mas o que são essas condições para saber se realmente são boas? Bem, primeiro, a mais vantajosa é a liberação de um alto valor de crédito, No caso do Home Equity, a gente pode chegar até 60%, isso na maioria dos bancos, em 60% do valor do imóvel, o valor de avaliação do imóvel, para ser liberado como crédito livre no seu bolso para você usar da melhor maneira possível, seja para investir no seu negócio, seja para quitar uma dívida mais cara. O uso vai ser você que vai ditar, mas ele consegue destravar para você um alto valor com uma facilidade muito grande por ter o imóvel em garantia, E indo já para próximos tópicos também sobre taxa de juros, por exemplo, a taxa de juros do Home Equity ela é muito baixa se você comparar com outras modalidades de crédito. Você consegue uma taxa de juros muito baixa, muito abaixo de outras modalidades de crédito, Até consignados têm dificuldade de chegar em taxas próximas disso. Então, a taxa de juros também é um ponto muito forte para o Home Equity. Um outro ponto forte também é a facilidade de liberação do crédito, como a gente está colocando o imóvel como garantia. O banco tem uma segurança a mais, então isso consegue dar para o banco uma facilidade muito maior para poder liberar crédito para clientes que tiveram já operações negadas de crédito tradicional ou até consignado também às vezes. E também um prazo muito longo. O prazo ele é um dos pontos muito fortes no Home Equity, porque com empréstimos tradicionais a gente vê que os clientes geralmente conseguem chegar a 3, 5, no caso mais extremos, às vezes com consignado 8, 9 anos. O Home Equity ele se estende até 20 anos na maioria dos bancos, fazendo com que você tenha parcelas pequenas no final do mês. E muitas pessoas não veem como vantagem de cara, o fato de 20 anos, não quero ficar 20 anos com empréstimo. Isso é uma vantagem sim, é uma vantagem muito boa, inclusive, porque é o prazo que vai ditar o valor da sua parcela mensal. Então, quando você estica para 20 anos, você tem uma parcela pequena no final do mês. Tem clientes que chegam para a gente inicialmente, às vezes, querendo contratar em menos, 15, 10, 5 anos. E quando a gente explica isso, a gente apenas deixa claro para o cliente a diferença. Muitos optam por ir para 20 anos, porque você realmente tem uma diferença gritante na parcela. E uma das vantagens é que você consegue amortizar, assim como no financiamento. Então, não é porque você contratou 20 anos que você precisa ficar realmente 20 anos com esse empréstimo contratado, e é por isso que acaba sendo uma vantagem, Se você não pudesse amortizar, aí realmente seria muito tempo, mas quando você tem essa possibilidade, você contrata 20 anos, tem uma parcela pequena no final do mês, e aí conforme você for tendo condição e necessidade e vontade de amortizar, aí sim você pode reduzir um contrato de 20 anos para 15, 10, 5 anos, até menos, às vezes até quitar o valor integral se for da sua condição e da sua vontade. Então ele é cheio de vantagens para poder ajudar a maioria dos brasileiros a conseguir as melhores condições. Tá, Rodrigo, mas até agora você só falou vantagem. Qual que é a verdade por trás do Home Equity, Porque eu falei no começo desse vídeo aqui que eu ia falar os pontos positivos, mas também os negativos. E é verdade que muitos desses pontos positivos o Santander se enquadra de maneira muito vantajosa, inclusive às vezes para alguns clientes, mas existem sim alguns pontos negativos, não só para o Banco Santander, Para vocês se atentarem para vários bancos, mas no Santander também acontece, que é o fato de, primeiro que quando você entra no site deles e vai fazer aquela simulação inicial, é apenas uma vitrine. Aquela taxa não é a taxa que você está contratando. Esse é um problema que a gente vê muito aqui na Crédito, que são clientes que chegam para a gente, que às vezes fizeram simulação no Santander, em outros bancos também às vezes, mas eles têm já uma simulação em mãos e acredito que aquilo possa ser uma proposta já definitiva, na qual eles têm uma taxa de 1%,
1,05%, 1,09%, e ele monta um PDF para você como se fosse já uma proposta real, e não é verdade. Aquilo não passou por nenhuma avaliação do banco, você muitas vezes nem mandou documento nenhum, na maioria das vezes, na verdade, você não mandou documento nenhum para receber aquele PDF, então se atentem muito a isso, tá? Essa vitrine inicial que muitos bancos, incluindo o Santander, botam para você não é o valor verdadeiro da proposta, aquilo nem é uma proposta, é apenas uma simulação baseada nos valores que você colocou. Se você for ver, não tem incluso nada, é basicamente o valor que você quer, e eles estão calculando uma parcela em cima daquilo, e isso não é realidade para nenhum banco e nenhuma proposta, tá? Existem muitos custos que são adicionados a esse tipo de operação e não tem como fugir deles, infelizmente, mas tem o custo de IOF, por exemplo, é um custo que vai entrar na operação. Tem o custo da vistoria, do laudo de vistoria também, que vai ser feito do seu imóvel, porque tem que ser feita uma avaliação para o seu imóvel para realizar esse tipo de operação, já que o imóvel é a garantia do negócio. Tem alguns seguros, tem o MIP, tem o DFI, podem ter outros também. Então, são vários custos que vão ser adicionados a esse saldo devedor que não estão mostrados para você nessa vitrine que muitos bancos colocam para poder chamar a sua atenção, para fazer você acreditar que você tem uma proposta maravilhosa em mãos. Até por isso que na simulação da Acredis, quando a gente entra em contato com o cliente, a gente tende a já colocar uma estimativa de custos da operação para não passar essa falsa ilusão de que você está contratando apenas o valor que você quer em mãos, porque isso não é verdade. Então, são muitos detalhes que você tem que tomar cuidado, é por isso que é sempre bom você ter assessoria de especialistas para poder ajudar você também na contratação, na parte de contratação, não só para escolher o melhor banco que vai dar para você a melhor condição, mas para poder te explicar todos esses pontos, esses detalhes, para que você não fique frustrado achando que você está contratando uma coisa e quando você vai ver, na verdade, ela é totalmente diferente. Uma outra falsa ilusão também que o Santander vende é que é uma operação rápida. Ela não é uma operação tão simples que vai ser resolvida em 5 dias. Existem sim maneiras de agilizar, e isso inclusive é um trabalho que a gente faz aqui, tentar agilizar ao máximo a operação para o cliente, usando os contatos que a gente tem internos com os bancos, usando toda a parte de know-how que a gente tem, todo o conhecimento que a gente tem depois de realizar infinitas operações, Então você acaba adquirindo parte desse conhecimento, você sabe agilizar aqui e ali, mas o Banco Santander vende que ele é uma operação muito simples e muito rápida, às vezes que com a operação sendo aprovada em 5 dias já vai estar tudo resolvido, e não é bem assim. É uma operação que em média ela leva ali em torno de um mês, de 20 a 30 dias para ser realizada. A gente consegue agilizar isso, se o cliente já tiver com toda a documentação em mãos, o banco aprovar de maneira automática. Existem diversos pontos que podem sim agilizar a operação, mas em média ela realmente é uma operação que vai levar entre 20 a 30 dias. Então essa falsa propaganda de que em 5 dias você vai estar com tudo resolvido, ela não funciona na prática, até porque nesse tempo você mal está realizando análise de crédito e a vistoria do imóvel, então é um prazo irreal que é passado para os clientes. Um outro ponto também para se tomar bastante atenção é a diferença de juros para CET, que é o custo efetivo total. Muitos clientes ficam olhando só para a taxa de juros e se atentando só a isso, mas a taxa de juros ela é um número que vão ter coisas adicionadas a ela chegando ao CET, que é o valor final, que é ele que você deve se atentar. Às vezes você tem uma operação onde você tem uma taxa de juros de 1,19, 1,20, 1,25, 1,30, que são taxas consideradas até boas, dependendo da operação, dependendo do perfil do cliente, mas quando você vai analisar o CET, que vai ser o custo efetivo total, você vai estar na casa dos 1,70, 1,80, e isso pode levar bastante, principalmente dependendo do prazo e do valor que você está contratando. Então, esse é um ponto muito importante para se atentar, Os bancos tendem a chamar muita atenção para os juros, fazendo os clientes nem olharem para o CET, mas o CET é o que acaba importando de verdade. Então, se atentem bastante ao CET da operação, seja contratando com a gente ou com outros bancos, seja com o Santander ou com outros, na verdade, mas tentem sempre se atentar ao CET. Ele acaba sendo muito importante. Então, reforçando, os bancos eles não vão chamar a sua atenção para o CET, eles vão te mostrar a taxa de juros ali gritando. Então, eu não posso reforçar o suficiente o quão importante é vocês olharem para os juros, claro, olhem para os juros, é importante, mas se atentem também ao CET, não deixem ele de lado. Olhem os dois, analisem sempre todos os pontos da proposta de vocês para vocês conseguirem tomar a decisão que vai ser a melhor possível para vocês e que não gere arrependimentos no futuro. Tá, mas Rodrigo, então eu não entendi, vale a pena, não vale a pena, qual que é o veredito final?
Eu não tô aqui fazendo propaganda pro Santander, tá? Isso aqui não é uma propaganda para eles e também não é uma propaganda anti-Santander. Isso aqui é apenas um vídeo explicando para vocês as diferenças, falando dos benefícios, falando dos malefícios, falando dos pontos principais que vocês têm que se atentar para essa operação. Então existem sim muitos clientes onde vão conseguir tirar um bom proveito da operação do Use Casa com o Santander, e tem clientes que estão procurando essa modalidade onde não é a mais vantajosa para eles. Você tem que se atentar bastante, pesquisar bastante, não é uma decisão para ser tomada do dia para a noite. Existem pontos positivos, existem pontos negativos. Tem clientes que às vezes estão com uma dívida muito cara e querem fazer uma troca de dívida, nesse caso acaba valendo a pena. Tem clientes que buscam fazer um investimento que vai dar para eles um retorno maior do que os juros que eles vão pagar mensalmente. Então, nesse caso, também vale a pena. Agora, tem clientes que vão querer um dinheiro rápido na mão para poder fazer uma viagem, para fazer um passeio. Nesses casos, a gente não aconselha fazer, não só com o Santander, mas com nenhum banco. Tem gastos que são supérfluos, que podem ser deixados para depois, que às vezes na afobação você acaba tomando uma decisão precipitada de tomar um empréstimo, botando o seu imóvel em garantia para um gasto que você não precisa ter agora. E tem muitas vezes onde acaba sendo muito vantajoso você tomar essa decisão, porque ele acaba realmente sendo uma opção muito barata para você. Então, se tomar crédito já é algo que você vai fazer e você está buscando as melhores condições, buscando os melhores bancos, às vezes você acabou de conhecer o Home Equity, né, o Use Casa, o Home Equity, ou o empréstimo garantia de imóvel. Se você vai tomar um crédito, é uma decisão que você já tomou porque você precisa desse crédito, não tomar vai causar mais prejuízo do que tomar. Então, nesse caso, vale a pena você buscar a melhor opção. E se a melhor opção for o Use Casa, então a gente aconselha que você use sim essa modalidade, né? Então, tá listado aí os pontos positivos e negativos. Claro que existem vários outros que eu não listei aqui que podem se enquadrar no use ou não use, mas o importante é você analisar bem a sua situação, analisar com calma e tomar essa decisão da melhor maneira possível. Seja usar ou não usar o Home Equity ou o Use Casa, né? Para que você consiga dormir tranquilo, não se arrepender no dia seguinte e saber que no final você fez uma boa decisão. E é exatamente aí que entra a Crédito. O importante no final é você comparar as condições para conseguir sempre a melhor condição possível para você. Se você busca realizar um Home Equity, seja Use Casa ou com qualquer outro banco, vale a pena você procurar os especialistas da Crédito, porque nós temos contratos com mais de 15 bancos ao redor de todo o Brasil e vamos rodar a sua operação, vamos analisar toda a sua operação para que a gente possa rodar ela nos bancos que vão dar as melhores condições para você, para buscar o máximo de aprovação com as melhores condições possíveis. E não que você fale apenas com um banco mais próximo da sua casa ou um banco que você tem mais relacionamento, achando que ele vai dar a melhor condição para você porque você já é amigo do gerente há 20 anos. A gente já até falou disso em alguns outros vídeos aqui, isso é furado, isso não acontece, tá? O seu gerente, ele pode ser seu amigo, ele pode gostar de você, mas ele também está preso às limitações do banco dele. Então, às vezes o banco vai dar a melhor condição para você, é um banco que você nunca abriu conta, às vezes você nunca nem ouviu falar, está em outro estado, nem tem perto de onde você mora, e a Crédito atua exatamente aí. A gente entra em contato com os bancos que vão dar a melhor condição para você, a gente roda a sua operação, você faz um contato só, que é com a gente, ao invés de falar com 10 bancos diferentes, deixa que a gente cuida dessa parte burocrática para você, a gente aumenta a sua chance de aprovação por estar levando para esses bancos, por ter feito toda a análise, para saber que a gente está mandando certinho todos os documentos, que está tudo certinho, que está tudo ok. Então, a gente faz o contato para você também, tranquilizando o cliente, fazendo com que você não tenha esse desgaste de falar com tantas pessoas, e a gente sempre busca a melhor condição possível. A gente negocia também com o banco, às vezes um banco que já aprovou a gente consegue negociar para chegar na sua mão com uma taxa mais baixa do que foi liberada inicialmente, coisa que muitos clientes não fazem quando estão cuidando sozinhos da própria operação. Então tem vários trabalhos e várias vantagens que a Crédito traz para você por estar contratando com a gente, e a melhor vantagem de todas é que nós não cobramos nada de você por esse serviço. Nosso custo é zero, a gente trabalha apenas com a remuneração dos bancos, então com você a nossa missão é apenas uma, que é garantir que você tenha um bom atendimento e saia daqui feliz sabendo que você tomou a melhor decisão e com a melhor possibilidade de proposta em mãos possível, tá bom? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal também para receber mais vídeos como esse aqui e vídeos falando sobre outros assuntos também. A gente traz novidades financeiras do Brasil, novidades financeiras imobiliárias principalmente também, né? A gente fala bastante do Home Equity, até porque é o nosso produto principal aqui, a gente trabalha e respira Home Equity diariamente aqui na Crédito. Então, lembrando também, deixa algum comentário aqui embaixo se você quiser comentar sobre alguma coisa que eu falei, tem alguma coisa que eu não falei que você quer perguntar sobre.
ou tem algum outro assunto que você queira falar, se você quiser interagir com a gente, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai adorar responder todo mundo. E é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido, espero que tenha gostado e até a próxima.